Bom, agora sim, então, entrando no tema da nossa mesa, eu confesso que eu fiquei, claro, muito honrado com a possibilidade de falar além de mediar uma mesa, também falar como palestrante aqui no Docomomo Rio. E fiquei pensando bastante no o que eu realmente teria a contribuir numa mesa que conta com uma professora tão especialista na obra dele, a professora Lúcia Varela, que fez esse inventário tão refinado sobre a obra dele, e com um herdeiro direto, né, com Paulo Sérgio, que é herdeiro direto, inclusive participou, é coautor de várias das obras, até de algumas que aparecem aqui na minha fala. Mas eu fiquei pensando, então, como é que eu poderia contribuir também nessa mesa. E eu decidi que valia mais a pena eu fazer um pouco uma fala que é mais ligada às experiências pessoais que eu tive na minha vida com o Oscar Niemeyer. Eu tive uma oportunidade incrível assim que comecei a estudar arquitetura. No meu primeiro ano de arquitetura, eu me inscrevi, junto com a minha mãe, que está aqui, aliás. Ela me inscreveu e falou, você precisa fazer esse curso. O Niemeyer estava abrindo um curso, Oscar Niemeyer, Seu Tempo, Sua Obra, que era um curso espetacular, que contava com palestras dele próprio, aquelas palestras no Flipchart e tal, e palestras de grandes mestres de áreas ligadas à arquitetura. Então, a gente tinha palestras do Ferreira Goulart para falar de poesia, do Susequinde para falar de engenharia, do Ítalo Campo Fiorito para falar de arte. Então, foi uma experiência realmente incrível, e mais incrível de tudo, depois o Oscar levava a gente para ir visitar algumas obras. E era incrível visitar as obras dele, falando com ele, porque ele falava de tudo menos de arquitetura. E a gente entendia tudo sobre arquitetura a partir das histórias que ele contava daquelas obras. É um pouco dessas histórias que eu queria compartilhar. Essa é a parte mais incrível da obra dele. Essa é a parte mais legal dele, pois é. Que é mais difícil de falar. Vendo a Lia falar, você lembra de muita coisa. Ele foi transgressor e revolucionário em tudo. Exato. Principalmente na arquitetura, mas como ser humano, mais ainda. Exato. Por isso que eu conversei com o Paulo Sérgio antes da mesa e falei que eu queria falar de arquitetura e humanismo. Porque eu acho que nos tempos que nós vivemos hoje, já que a Lúcia falaria de inventário, e eu fiquei com a tarefa de falar sobre legado, eu acho que nos tempos que a gente vive, e vai ser até difícil não me emocionar, mas nos tempos que a gente vive hoje, o legado humanista do Oscar... Acho bom você se emocionar, porque achava que era só eu. Outro dia eu fui falar, não consegui, eu choro. Não, mas é porque é demais. E ter morado com ele, ver isso todo dia, era muito estranho. Exato. Bom, então, falando de legado, eu comecei pensando em falar um pouco sobre os filhos de Niemeyer, né? Como tanta gente, mundo afora, tem uma influência da arquitetura, realmente, do Niemeyer, né? Quando a gente olha as imagens do Centro Cultural Le Havre, o Vulcano, né? A gente entende muito mais de onde surgem as Zaha Hadids e os grupos Knox, né? Gente no mundo inteiro que tem um pai, e esse pai é Oscar, né? A gente vê essa topografia operativa que hoje escritórios noruegueses, como o BIG e o JDS fazem, que o Oscar já fazia lá fora, lá atrás, né? Ele também tinha uma coisa de imprimir uma identidade brasileira naquele modernismo tão dogmático, né, do estilo internacional. Ele percebia que a tecnologia que estava sendo descoberta ali naquele momento, né, ou inventada, ela permitia algo diferente do que aquelas máquinas de morar reproduzíveis que poderiam ser, enfim, responder a uma demanda da época, que era, né, um período de pós-guerra, de você reproduzir muitas residências, etc. Mas ele percebia que era possível trazer uma arquitetura diferente também com esse concreto armado, um movimento, uma ginga, uma sensualidade, que ele sempre falava, né, da mulher amada, das montanhas brasileiras, inspirações que se tornaram cada vez mais parte da identidade da arquitetura brasileira. E ele aplicava isso de uma maneira especialíssima. Assim, ele dizia, nas palavras dele, que certamente vão explicar isso melhor do que eu, ele sentia que o concreto armado reclamava coisa diferente, uma arquitetura toda feita de sonho e fantasia, de curvas e grandes espaços livres, de balanços extraordinários. E, a partir dessa percepção das possibilidades plásticas que o concreto armado oferecia, ele criou obras como essa, que, para mim, é uma obra-prima da arquitetura mundial, assim, num momento em que se produzia essas espaçonaves que poderiam pousar em qualquer lugar do mundo,
ele trazia uma sensação de pertencimento. Essa foi uma das obras que a gente visitou junto com ele. E enquanto a gente descia, isso é justamente o modo como a gente acessa a casa, né? Enquanto a gente descia em direção à casa, ele explicava isso, dessa laje flutuando, o contraste que a superfície branca faz com a sombra que cria embaixo, esconde os super delgados pilares pretos, né? E o pano de vidro que faz uma separação muito sutil entre interno e externo, e o que a gente vê é aquela laje flutuando totalmente adaptada à topografia e que traz essa sensação de pertencimento, que não era uma coisa que estava em evidência naquele momento, né? É uma coisa de um respeito com a natureza. E aí tem, como eu disse, o Oscar não falava sobre arquitetura, né? Ele falava sobre as histórias. Então ele contou uma maravilhosa dessa, que era o Walter Gropius, quando veio visitar, e que virou para ele e falou: olha, Oscar, sua casa muito interessante, mas não me interessa, porque ela não é reproduzível. E ele dizia, com todo respeito ao Gropius, que essa era a maior besteira que ele já ouviu, porque justamente a ideia da casa era não ser reproduzível, era se adaptar, é ter essa noção tão contemporânea, tão nossa hoje em dia, de pertencimento, de adaptação ao local. E a outra história que eu queria lembrar também, que é muito boa, é de uma senhora inglesa que foi lá tomar um chá e ficou encantada com a casa também, mas falou que o que ela ficou mais curiosa era onde foi que ele comprou essa pedra, que parece uma coisa absurda hoje, mas não conseguia se conceber na época, uma casa ser toda construída em volta de uma pedra, que entra na piscina, que desce a escada junto. Então, são heranças que o Oscar deixou para a arquitetura, para a nossa compreensão de mundo hoje, que nos são muito caras. Mas, como eu falei no início, de fato, eu queria destacar era um outro lado. Eu queria usar as próximas obras que eu vou mostrar, todas elas servem apenas de pano de fundo para contar essas histórias do Oscar, porque, de fato, para ele... Queria só fazer uma coisa aqui. Tem tanta coisa de comentários que vale a pena falar, que não está escrito, não tem lugar nenhum, nem ele falando, nem vendo. Se olhar essa casa e imaginar que ele projetava a partir do módulo, o Oscar, como vem da arquitetura moderna, se reparar, ela tem o modular, ele pensava no 1,25, no 75, 1,50. Quando a gente começava a desenhar um prédio, que às vezes era um monumento, ele saía muitas vezes de um módulo, ele já tinha a ideia de corredor 3 ou 5 ou 8, então tinha toda uma relação de escala e proporção que eu considero um pouco muita influência do Le Corbusier, mas ele transforma isso numa coisa muito, muito peculiar e brasileira. E acho que é essa a importância do Oscar. Ele revoluciona toda a técnica, ciência, numa coisa que é obra de arte. E por isso que ele fala, eu acho que, se a gente fosse falar, ele fala assim, a arquitetura tem que ter beleza e arte, senão a gente fica preso no módulo, fica preso no Gropius, no Bauhaus, no Deustil e no acadêmico. Exato. E aí a humanidade é muito importante, senão a gente não vai ter criação, não vai ter inovação e vamos ficar presos no funcionalismo. Então a ideia, eu acho que essa é a base do que a gente tem que tentar pôr para ter outros heróis e se pudermos ter um na arquitetura, né? Não ficar dependendo de um jogador de futebol e outras coisas, acho que a arquitetura ia ser legal. É isso mesmo, obrigado, Paulo. Bom, mas então, como eu falei, o que o Niemeyer sempre, ele próprio dizia, é que não é a arquitetura que interessa, né? O que importa é a vida, os amigos e esse mundo injusto que devemos modificar. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, especialmente para os estudantes, os mais jovens, que não viveram esse momento do Oscar vivo, provavelmente com vocês já ainda, pelo menos não ainda estudantes de arquitetura, né? E que, com essa sociedade contemporânea hoje, poderia até pintar o questionamento. Quem é esse homem branco, heterossexual, de nome alemão, para falar de justiça social, né? Mas o Niemeyer tinha essa preocupação com a justiça social e não era uma coisa artificial. E aí eu vou usar também uma expressão de vocês, jovens, que é o lugar de fala. Niemeyer tinha um lugar de fala para isso, né? Em primeiro lugar, o nome dele não era alemão, o nome dele, ele fazia questão de falar, o nome dele deveria ser sempre citado como Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, que junta 4 nacionalidades e resulta na identidade brasileira, brasileiríssima. Como ele falava muito orgulhosamente de um mestiço de origem na classe trabalhadora, tocava cavaquinho, jogava futebol, chegou a jogar um Fla-Flu nos júniores, chegou a ser convidado para jogar no time principal do Flamengo, que era amador na época, e como ele já estava recém-casado, tinha uma filha, precisava sustentar, morava ainda na casa do avô, então ele tinha um lugar na casa que foi do avô, né, que ele passou a infância, morava com os pais lá ainda, então ele precisava se dedicar
a uma profissão que fosse dar dinheiro. Na época o futebol era amador. Então, tudo isso só para explicar o lugar de fala dele, para falar de justiça social, para falar dessas... A gente tem lá no Instituto a súmula assinada do Oscar como jogador. Desse jogo. Ele jogou pelo Fluminense esse jogo e depois foi convidado para jogar no Flamengo. Bom, então eu vou destacar essas palavras-chave aí que contam um pouco dessa trajetória humanista dele, a partir desse pano de fundo das obras. E essa primeira obra que a Lúcia já mostrou, a obra do berço, fala muito de oportunidade, né? Uma tia do Oscar estava fundando essa casa que acolheria crianças e tal, e ele vem e faz esse projeto de graça, pela oportunidade que ele sabia que criaria para essas crianças. Essa obra é tida por muitos como o primeiro brise vertical. Ele vai trazer também essa questão técnica, né? Direitos humanos. Direitos humanos, uma expressão que não nasceu da esquerda brasileira para defender bandido, né? Direitos humanos está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, cuja sede, né, lá em Nova York, foi projetada pelo Oscar. E mais uma história que também conta sobre a humildade dele, né? Ele chega lá e ele chega... Primeiro, o Le Corbusier chama ele para fazer parte da equipe dele, ele fica fazendo parte, o pessoal do concurso diz, não, a gente quer um projeto seu. Ele vai e faz o projeto dele em 3 dias, se não me engano, vai para o hotel, faz esse assunto em particular é um assunto que tem me movido, e daí surgiu a nossa relação com a ONU. O projeto da ONU em si, toda a relação do Oscar, eu acho tão interessante que a gente está desenvolvendo alguns projetos com eles sobre essa história. Eu tive uma reunião recente lá na Globo, que a gente está fazendo um projeto juntos, e eles não sabem que o Brasil abre todas as sessões da ONU por causa do Oscar, porque é um projeto do Oscar. O prédio da ONU foi um concurso que ele ganhou e o Le Corbusier perdeu. E ele foi chamado para participar. Por unanimidade, porque... né? Não, na verdade era um concurso, aqueles concursos chamam assim, vamos chamar 10 arquitetos, a gente quer ver os projetos, seleciona o melhor. O Le Corbusier estava, o do Oscar ganhou. E aí ele estava querendo não participar, porque ele sabia que o Le Corbusier estava participando. Então ele entrou em contato e falou, faço, não faço? Aí ele ligou para o Le Corbusier, que aí é outra coisa incrível do Oscar, que é ligar para um cara que é um mestre, que ele podia fazer uma obra ou ganhar dele, mas aí ele, de repente, achou que não ganharia. E aí falou, Corbusier, participa ou não participa? Ele falou, melhor não. Só que o pessoal da ONU insistiu, falou, Oscar, queremos um seu competindo com o do Le Corbusier. E o Le Corbusier tentou, de toda forma, que ele não participasse, falou isso claramente e ele acabou. Mas a ONU insistiu, ele participou e ganhou. E depois que ele ganha, o Le Corbusier reclama, né, como é que pode dar o prêmio para um discípulo meu e não eu? E aí o Oscar, muito humildemente, gentilmente, convida, aceita a ideia do Le Corbusier de fazer um terceiro projeto, projeto novo, que, segundo ele, a única coisa que o Le Corbusier faz é virar esse volume e acabar com a Praça das Nações Unidas que ele tinha proposto, mas ele aceita da mesma forma. Então é mais um projeto que mostra essa humildade e tal. Eu vou correr um pouquinho mais agora, que faltam 5 minutos, né? Então vamos lá. Não dá para falar de Oscar sem falar do MEC, claro, sem falar de educação, sem falar de inovação, que são palavras também. Esse projeto, então, justamente os gestos do Niemeyer, que era o mais jovem daquela equipe, né? E aí tem essa história curiosa de que o projeto já estava sendo desenvolvido há 1 ano pela equipe inteira, o projeto executivo quase pronto, milhares de pranchas. Aí chega um dia, ele chega mais cedo, está brincando, rabiscando lá, e o Carlos Leão chega e vê aquilo e fala, você precisa mostrar isso para o Lúcio. Ele falou, não, de jeito nenhum, então amassa e joga pela janela. Quando o Lúcio chega, sabe disso, fala, vai buscar. Ele vai buscar o papel, abre, e o Lúcio fala, é isso, vamos construir esse projeto. E aí ele triplica o pé direito do pilotis, de 5 para 15 metros, e principalmente gira essa lâmina principal de sentido, e aí fica com as 2 fachadas que mais recebem carga solar, a fachada leste e a fachada oeste, bem finas e totalmente cegas, enquanto a fachada norte, que recebe carga solar por mais tempo, mas é um sol mais alto, é mais fácil de proteger, e cria-se essa fachada linda, toda de brises, um brise bem feito, afastado da fachada para não passar calor por convecção, enfim. E do outro lado, uma fachada que fica sul, cria-se a primeira cortina de vidro do mundo. O Lúcio Costa adorava dizer isso, dizia isso com muito orgulho. Cortina de vidro, um elemento da arquitetura que curiosamente, vai ser apropriado pelo Mies van der Rohe e virar um símbolo da arquitetura norte-americana, e depois voltar acriticamente com torres todas de vidro aqui no nosso clima, que era uma coisa que o Oscar já tinha ensinado como fazer, né? E não do jeito como ficou sendo feito. Essa é outra obra que mostra o projeto original do Niemeyer, né? Ele não foi construído exatamente como no projeto original, ficou mais a forma externa, mas no projeto original mostrou uma coisa muito contemporânea que a gente fala muito hoje. Uma não, 2 coisas muito contemporâneas. O hibridismo programático era um projeto que misturava habitação com comércio, com lazer,
e a interação social, a mistura de classes. É um projeto que, isso sim, foi construído desde kitnets bem pequenininhas para trabalhadores até apartamentos grandes de 3 quartos. Isso é assim e existe essa mistura hoje no centro de São Paulo. Lembra muito aquele projeto da Quitandinha, que também tinha esse programa híbrido, né? Bom, Oscar tinha também uma noção muito grande da dívida histórica dos países colonizadores, com os países da África, com os países, especialmente com os países latino-americanos, né? Essa obra Memorial da América Latina, lá em São Paulo, mostra muito isso, essa noção da identidade latina. Ele fala também de soberania. Aqui temos um projeto em parceria com o Paulo Sérgio Niemeyer, o Caminho da Soberania, lá em Porto Alegre, que era uma homenagem a 3 grandes brasileiros que lutaram pela soberania, aliás, 3 grandes gaúchos que lutaram pela soberania, né? Getúlio Vargas, Jango e Brizola. Aliás, junto desse projeto tem também o memorial a Carlos Prestes, né? Que eu achava que eu tinha posto, né? Não apareceram aqui mais, mas esse sim foi construído, está lá, né? Aliás, o Oscar não conseguiu vê-lo pronto, mas o Paulo Sérgio levou adiante e hoje está pronto, está lá, o memorial a Prestes. Bom, falando em memória, né? Então esse é um projeto, um projeto de um monumento, né? Para Torturas Nunca Mais. E aí a coisa começa a ficar mais séria, né? E aí é um gesto arquitetônico, né? Ou até monumental, arquitetônico e monumental, tão forte que eu prefiro deixar esse para o próprio Oscar explicar também. Então, aqui as palavras dele, falando sobre o monumento. A fiz dramática, denunciadora, lembrando o longo período de tortura e morte que pesou sobre o nosso país. E ainda destaco mais uma parte: a pessoa humana transpassada pelas forças do mal, ele chamava de arco do mal, e a pessoa humana impotente diante do ódio organizado. E aí fica na cabeça de cada um o porquê de eu destacar essa palavra ódio organizado, atenção nesse momento que a gente está vivendo. O Memorial JK é outra obra que todo mundo associava, né? O Oscar, eu acho que nunca assumiu isso, mas fica muito claro que tinha uma referência ali ao símbolo do comunismo, porque o Oscar era um comunista assumidíssimo, né? Enquanto houver miséria e opressão, ser comunista é a nossa decisão. Essa era a frase dele. E claro que ele sofreu consequências por isso, quando vem a ditadura militar, quando vem o golpe anterior, né? O golpe de 64, ele é forçado a ir para o exílio, e, como muitas coisas na vida, esse exílio forçado acaba sendo uma coisa super importante na trajetória do Niemeyer. Esse é um momento em que ele ganha uma validação do seu projeto. Aliás, esse é mais um projeto do Partido Comunista Francês, que ele faz novamente de graça e doa para o Partido Comunista Francês. E existe uma validação da trajetória, da obra dele, no momento em que ele vai para a Europa e começa a fazer muitas obras na Europa, na África, enfim, no mundo inteiro. E cria essa internacionalização do seu trabalho. Essa, para mim, é uma das obras mais bonitas do Oscar, né? A Sede Mondatória, em que pedem algo parecido com o que ele fazia em Brasília, e a tal da mania dele de invenção, de inventividade, ele vai e cria mais uma camada. Eu estive lá agora em outubro, que eu não conhecia, e fui lá visitar, fui à Europa e passei. E estava fechado, eu caí no sábado, que era fechado. Eu fiquei na guarita, falando, eu sou neto do Oscar que fez isso aí. Eu preciso entrar. O segurança ligou para todo mundo, aí um cara que saiu, deslumbrou assim, falou, não é possível e tal. Ligou para um chefe, ligou para um outro, veio um diretor. Na hora que eu entrei, eu só chorei. É absurdamente incrível esse projeto. E de uma imponência, de uma beleza. Eu acho que não perde para nenhum arquiteto do mundo. Sem dúvida. Não, inclusive, são projetos que internacionalizaram mesmo a importância do Niemeyer. Tem até uma coisa curiosa na minha vida, 3 vezes... Eu gosto de falar da arquitetura brasileira. O Oscar, ele abriu a porta. Eu acho que nós todos somos internacionais. É claro. Não, essa é a nossa meta. O fórum que a gente está fazendo é internacional. É a ideia de a gente juntar os povos. Isso. Eu queria até uma situação curiosa. Na minha vida, 3 vezes eu estudei mais a fundo a obra do Oscar. Essa que eu tive com ele, claro, mas outras 2 vezes em que me pediram trabalhos sobre a obra do Oscar foi quando eu estudei fora. Quando eu estava em Oxford, era um curso sobre os 10 arquitetos mais importantes da história, e tinha uma aula dedicada ao Niemeyer, e quando eu estava na TU Delft, na Holanda,
tinha que fazer uma tese de história, e o professor de história falou, você é brasileiro, tem que fazer uma tese sobre o Oscar, então precisa... E aí eu desenvolvi uma tese um pouco maior sobre ele. Mas o que eu acho muito legal é que ele não sentou nessa fama, né? Ele usou esse poder que ele ganha para questões que são muito caras à nossa sociedade. Acho que hoje aqui nós estamos reunidos com educadores, né, do Brasil inteiro, educadores e estudantes, e ninguém pode deixar de reconhecer os esforços do Niemeyer, por exemplo, na universalização da educação aqui no Brasil. Esse é um projeto, né, que ele faz com Darcy Ribeiro e com Brizola, que contribui demais para a sociedade brasileira. Eu acho incrível esse projeto com a carga emocional que tem. Ele contava uma história para mim que a gente, no dia a dia, lá no escritório, ele falava, pô, a gente estava lá fazendo o UNB, em Brasília, cheguei para o Darcy, estamos indo embora por causa da ditadura. Ele falou, que besteira, Oscar, estamos cuidando aqui, está tudo certo. Aí ele ria, porque deu uma semana, chegou o Darcy, pô, não deu para ficar lá, não. E querendo ficar na UNB, que era aquele, acabado de fazer Brasília, perdendo para a ditadura. Ele volta, junta com o Brizola e o Darcy, e retomam projetos incríveis de educação. E tem essa... Onde você vai, tem um CIEP. Ele devia ser resgatado e protegido. É isso mesmo. Bom, adorei acabar fazendo a palestra em diálogo. Pô, uma oportunidade incrível. Muitíssimo obrigado de fazer a palestra em diálogo com você. Foi muito melhor. Eu queria só fechar agora o meu último slide. É só um resumo disso tudo, que é a partir dessa posição do Oscar, não apenas a partir da sua obra, mas a partir das suas posições sempre muito firmes e sempre em favor dos direitos humanos, da justiça social, de todas essas palavras-chave que eu coloquei aqui, que Niemeyer é, até hoje, absolutamente presente e absolutamente eterno. Oscar Niemeyer presente. Obrigado, gente. Eles falaram tudo. Eu acho que o Oscar é tudo isso que... Eu achei muito interessante ter vindo participar disso, porque eu falar fica estranho. Morei com o Oscar, vivi com outro escritório, e me emociono, não é difícil. Eu acho que ele é um herói brasileiro que estaria no nível ou tanto quanto um Ayrton Senna, um Neymar ou o Pelé. E acho estranho que nós, arquitetos, não consigamos fazer isso, de ter uma porta. A França venera muito Le Corbusier, a gente pode... Não que o Oscar seja único, todos nós vamos fazer alguma coisa. Eu também, como arquiteto, na hora que vou desenhar ou fazer um projeto, fico na dúvida o que eu faço. Se eu vou na linha do Oscar ou se eu vou numa linha, sabe? Mas o meu avô falou uma coisa que me deixou muito tranquilo, que era a gente faz o projeto, nós fazemos o projeto pensando no desenho. Quando ele fez o Museu do Olho, por exemplo, queriam dizer que ele fez um olho e que o espelho d'água é porque o olho chorava e pegava. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, o que você acha disso? Ele falou, uma besteira. Ele fez o projeto que ele achava interessante, que era vencer o vão, que era duas lajes finas, o vão. Quando a Lia falou da telhado borboleta, eu vejo questões ali que ele falava cotidianamente. A preocupação com o espaço livre, com o vazio da arquitetura, o ambiente. Se você pegar a casa, ela tem uma referência ao MEC, que é o pé direito duplo. O Oscar quis fazer porque ele achava que a vista deve ser livre. O teatro, no MEC, tem que respeitar a curva de visibilidade de um auditório. Quer dizer, a cidade é um auditório onde a arquitetura está inserida como um palestrante que compõe o conjunto. Então, o conjunto é muito importante. Aí você pega vários projetos, por exemplo, o Memorial do Prestes, ele estava muito para sair e o Caminho de Soberania empacado. O Oscar viu dois terrenos que se conectavam e viravam um conjunto. Então, eu acho que tem todas essas referências. Quando você fala em livro, eu fico pensando, se eu escrevesse uma tese sobre Oscar, eu não consigo, porque não sei se eu falo sobre humanidade, sobre arquitetura, ou sobre ele pegar e parar o escritório para receber o Stedley. E ficar todo mundo doido, porque o Oscar tem que trabalhar. Não, mas o Stedley é mais importante. E você falava o quê? Aí eu falava, Oscar, mas não pode ser assim. Dindim. Eu chamava ele de Dindim. Não pode ser assim. Aí ele, você está comigo ou não? Eu falei, claro, o que você quer fazer? E eu fazia o que ele queria. Porque
Era o máximo, né? Ia conversar com o Sted. Fazia o que queria. Uma vez a gente tinha uma aula terça-feira que era aula de filosofia. O Instituto, a proposta do Instituto que eu fiz com ele em 2010 é muito mais essa do que discutir arquitetura e urbanismo. Mas como é que nós vamos discutir arquitetura, urbanismo e literatura, que o Oscar adorava? A gente fazia uma aula de toda terça-feira com o Luiz Alberto, que hoje é conselheiro do Instituto e que ajudou a idealizar aqui o Museu da Manhã, e que é curador. E ele dava aula de filosofia e ele vinha falando de Epicuro e da Grécia, e a gente falava do Doge, do Versalhes. Aí o Oscar, mas se o asteroide que se bater aqui acaba? Ele falou, Oscar, pode ser. Aí o Luiz chegava, pode ser a qualquer minuto, vamos agradecer e vamos continuar a conversa. Então, é isso que era interessante. E numa dessas aulas chegou o Galiano. O Galiano participou de uma palestra, veio para encontrar com o Oscar, e o Oscar recebeu. E o Galiano não falava porque queria ouvir o Oscar. A gente tinha uma dinâmica de todos falarem. Era uma espécie de debate onde ninguém queria falar mais, porque o Oscar ficava ouvindo a gente falar, a gente conversava, falava de mulher, de vida, de tudo. E o Galiano queria ouvir a ciência do Oscar, ou o que ele tinha sobre a vida, e não era uma coisa de amigos, de falar de alguns conceitos, ou que estava, de repente, se o Lula ganhou ou não, se o Fernando Henrique vai destatizar ou não, e política, ou se o asteroide vai acabar com o planeta. E era a questão do momento, atualidade. Então, acho que o Oscar é tudo isso. Estou muito feliz, porque vocês dois completaram muito bem o que eu não consigo falar direito. Obrigado. Obrigada.